Hoje vamos mergulhar numa passagem que é, assim, uma verdadeira aula de liderança e organização, lá em Êxodo capítulo 18. Uma história fascinante. Pois é. E para nossa análise, a gente está usando duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. O que é legal porque, embora o texto bíblico seja o mesmo, as notas de cada uma dão um tempero diferente, né? Exato. A Holman parece quase um manual de gestão, bem focada na eficiência. Já a NAA vai mais fundo, sabe? No significado teológico da coisa. E a nossa ideia aqui é justamente essa. É entender como um conselho que veio de uma fonte, assim, totalmente inesperada, conseguiu não só evitar o burnout de um líder, mas, tipo, criar toda a base administrativa de uma nação. E o cenário é crucial para a gente entender o tamanho do problema. Pensa bem, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Aham. Ainda tem aquela adrenalina da fuga, a euforia da liberdade. Mas aí vem a parte difícil. Como é que você organiza centenas de milhares de pessoas no meio do deserto? Uma questão bem prática, né? Totalmente. Moisés é a figura central, o líder que fala com Deus, só que essa centralização toda, ela está cobrando um preço altíssimo. Ele é o CEO, o juiz, o conselheiro, o legislador. Todo numa pessoa só. E é nesse ambiente de pressão máxima que o sogro dele resolve aparecer para uma visita. Uma visita que, literalmente, vai mudar tudo. Exato. A história começa aí, nesse reencontro familiar. Jétro, o sogro de Moisés, chega. E não chega sozinho. Não, ele traz a Zípora, esposa de Moisés, e os 2 filhos do casal. E as fontes fazem questão de explicar o nome dos filhos, o que eu acho incrível, porque os nomes já contam uma história. Sim. O primeiro, Gerson, significa fui peregrino em terra estranha. O que é um resumo perfeito da vida de Moisés até ali, né? Um fugitivo, um exilado. Totalmente. E o segundo? O segundo é Eliezer, que significa o Deus de meu pai foi a minha ajuda. É o outro lado da moeda, sabe? O exílio e a libertação. Nossa, é verdade. Os nomes dos filhos são a autobiografia do Moisés em 2 palavras. A família dele é um memorial vivo da jornada. Que demais. E aí, depois desse reencontro inicial, Moisés senta e conta tudo pro Jétro. As pragas, a travessia do mar, os milagres. E a reação do Jétro é o primeiro grande momento do capítulo. Ele não fala só parabéns. Não, o texto diz que ele se alegrou e bendisse ao Senhor. E o que vem depois é ainda mais forte. A gente precisa lembrar que Jétro é um sacerdote de Midian. Ele serve a outros deuses. E aí ele vira e fala, em alto e bom som, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Uau! Isso é uma virada de chave teológica gigantesca, entende? Ele não está sendo diplomático. Ele está fazendo uma profissão de fé baseada nas evidências que ele acabou de ouvir. É uma convicção real. Tão real que ele, um sacerdote estrangeiro, oferece sacrifícios ao Deus de Israel. E a cena termina com uma refeição comunitária, né? Arão e os anciãos de Israel se juntam a eles. É como se eles estivessem selando essa aceitação. Uma celebração que une 2 povos em torno do reconhecimento do mesmo Deus. É um momento de muita harmonia. Lindo. Mas, passada a celebração, o dia a dia recomeça. Pois é. E é aí que a história fica realmente interessante. A festa acaba e Jétro, agora como um observador, vê o que de fato acontece no acampamento. E ele não gosta nada do que vê. Nem um pouco. A imagem que o texto descreve é muito, muito forte. Moisés sentado sozinho e uma fila gigantesca de pessoas em pé, esperando, o dia inteiro, da manhã à noite. Dá para imaginar a cena. A poeira, o sol, o cansaço das pessoas na fila. E a exaustão no rosto de Moisés, tentando resolver de tudo, desde uma briga de vizinhos até uma questão mais complexa. É a definição de um gargalo. E Jétro com aquele olhar de fora, sabe? Ele percebe o problema na hora. Ele vai direto ao ponto. Sem rodeios. Sem rodeios. Que é isto que você está fazendo? Por que você fica sentado sozinho e todo este povo em pé diante de você da manhã à noite? A pergunta já é o diagnóstico. E antes que Moisés possa se justificar, Jétro já dá a sentença. Não é bom o que você está fazendo. O argumento dele é impecável.
Ele não critica a intenção do Moisés. Não, claro que não. A intenção era boa, era servir ao povo. Ele foca no resultado prático. Com certeza, todos ficarão esgotados, tanto você como este povo. Ele está falando de sustentabilidade. Basicamente diz, seu sistema não escala e vai levar todo mundo ao colapso, começando por você. Exatamente. Uma das notas da Bíblia NAA, inclusive, aprofunda isso. Ela analisa a palavra hebraica para suportar a carga. A ideia não é só de cansaço. É mais que isso. É de definhar, de murchar. Sem ajuda, Moisés ia literalmente se desintegrar sobre o peso daquela responsabilidade. Jetro não está dando uma dica de gestão de tempo. Ele está soando o alarme de uma crise de burnout que podia destruir a liderança de Israel. Nossa! Aquela centralização excessiva, mesmo bem intencionada, era um caminho para a ruína. Que imagem poderosa! A gente pensa no Moisés como essa figura sobre-humana que abre o mar, que fala com Deus. Sim. Mas aqui ele é muito humano. Um líder no limite, prestes a quebrar. E é aí que entra a genialidade do conselho de Jetro. Ele não chega só com a crítica, sabe? Ele não aponta o dedo e vai embora. Ele traz a solução. Ele apresenta um plano de ação completo, estruturado e, assim, incrivelmente sábio. Ele chega com o diagnóstico e a receita. E a primeira parte da solução é redefinir o papel do Moisés. Exato. É como se ele dissesse: Moisés, você precisa sair do operacional e ir para o estratégico. E o que ele sugere na prática? Ele diz para Moisés focar em 3 coisas. Primeiro, continuar sendo representante do povo diante de Deus. Levar as grandes questões para ele. Ok. Segundo, ensinar as leis, os estatutos. Ou seja, educar o povo para que eles mesmos saibam como agir. E terceiro, mostrar o caminho, definir a visão, a cultura. Entendi. Basicamente, Moisés deveria ser o guardião da visão e da lei, não o juiz de todas as pequenas causas. O professor, não o tirar dúvidas de plantão. Isso, por si só, já seria uma revolução. Mas a proposta vai além. Jetro desenha uma estrutura organizacional inteira. É aqui que a coisa fica brilhante. Fica. Quando eu li os critérios que ele estabeleceu para escolher os novos líderes, eu fiquei chocada com o quão modernos e relevantes eles são. Demais, né? Não é sobre lealdade pessoal, não é sobre linhagem, é sobre caráter. Sem dúvida. Vamos detalhar esses critérios porque eles são o coração da proposta. O primeiro é homens capazes. O que isso quer dizer? A nota da Bíblia Holman destaca que isso é sobre competência, habilidade e recursos para fazer a tarefa. Não adianta boa intenção sem capacidade de execução. É o pilar da competência. Faz todo sentido. Qual o segundo? Tementes a Deus. E isso vai além da religiosidade, sabe? Significa ter um senso de responsabilidade perante algo maior. Pessoas que entendem que não são a autoridade final. Que precisam prestar contas. Exato. É o pilar da ética, da moralidade. O terceiro é homens de verdade, ou homens de confiança. Isso fala sobre integridade. Ser alguém cuja palavra vale alguma coisa. Pessoas que são o que dizem ser, sem agenda oculta. O pilar da integridade. E, por último, um critério que parece que foi escrito ontem. Que odeiem a avareza, o ganho desonesto. Esse é fundamental. Jetro sabia que onde há poder, a tentação da corrupção é imensa. Sempre. Então ele coloca um filtro direto contra isso. Não é só pedir para serem honestos, é para escolher pessoas que têm aversão, nojo do ganho ilícito. É o pilar da incorruptibilidade. Juntando tudo, a gente tem uma descrição de cargo para um líder ideal, né? Perfeita. Competente, com um norte moral, íntegro e incorruptível. Jetro entendeu que a estrutura, por melhor que seja no papel, é inútil se for preenchida pelas pessoas erradas. A qualidade do sistema dependia inteiramente da qualidade do caráter, de quem ia operar. Precisamente. E a estrutura em si, genial pela simplicidade. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. É um sistema de governança que escala. Exato. As questões do dia a dia, os casos mais simples, são resolvidos ali embaixo, perto do povo. E só os casos graves, as questões complexas que criam precedentes, sobem na hierarquia até chegar em Moisés. A carga foi distribuída de forma inteligente. O princípio é:
Delegue tudo o que puder e se concentre apenas no que só você pode fazer. E o resultado, como Jetro prometeu, seria: isso tornará mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. A liderança deixou de ser um fardo solitário para ser uma responsabilidade compartilhada. E a reação de Moisés a tudo isso, para mim, é a maior lição de liderança da história toda. Concordo plenamente. Ele, o líder escolhido por Deus, o cara que sobe o Sinai, escuta com atenção o conselho do sogro, um estrangeiro de outra fé, e o que ele faz? O texto é direto. Curto e grosso. Moisés atendeu a voz de seu sogro e fez tudo o que ele tinha dito. É uma demonstração de humildade monumental. Ele não teve crise de ego, não disse: quem é você para me ensinar a liderar? Nada disso. Ele reconheceu uma boa ideia quando viu uma e implementou, sem hesitar. E essa agilidade é notável. Ele não criou um comitê para estudar a proposta por 6 meses. Não, ele agiu. Ele ouviu, concordou e executou. Talvez essa seja a verdadeira genialidade do líder, a capacidade de reconhecer a sabedoria, não importa de onde ela venha, e agir. E essa ação imediata transforma a nação. Uma de nossas fontes chama este capítulo de um ponto decisivo no livro de Êxodo. E depois dessa nossa conversa fica claro o porquê. Fica muito claro. Até aquele momento, eles eram essencialmente uma multidão de refugiados seguindo um líder carismático. Essa estrutura parece ser o primeiro passo para se tornarem, de fato, uma nação. Com leis, ordem, administração. É isso. É exatamente isso. É o nascimento da administração pública de Israel. A transição de um movimento para uma instituição. Até aqui, a estrutura era vertical. Deus, Moisés, povo. Agora, pela primeira vez, a gente vê a criação de uma estrutura cívica, judicial, horizontal, que pode funcionar em escala e sobreviver ao seu líder fundador. E o fato de que essa sabedoria organizacional, essa base cívica, veio de um não israelita. Isso é algo que não pode passar despercebido. De jeito nenhum. Jetro não era parte do povo da aliança, mas a sabedoria prática dele foi instrumental para a sobrevivência e organização da nação. Isso mostra que uma boa ideia é uma boa ideia, não importa de onde venha, né? Sem dúvida. A boa governança, a sabedoria prática, não tem fronteiras tribais ou religiosas. E depois de ver o plano implementado, a missão de Jetro está cumprida. Ele se despede e vai embora. Sim. Ele se despede de Moisés e volta para a terra dele. Não ficou para receber os créditos, não pediu um cargo no novo governo. Ele deu o conselho, viu que foi aceito e se foi. Deixando para trás uma estrutura duradoura. Que organizou um povo e salvou seu líder. Ok, vamos recapitular. A gente partiu de um líder sobrecarregado, à beira do esgotamento, com um sistema insustentável. Certo. Aí um conselho externo oferece uma solução brilhante. Redefinir o papel do líder para o estratégico e criar uma estrutura de delegação para lidar com o operacional. E o ponto crucial. O ponto mais crucial. Essa estrutura só funciona se for preenchida por pessoas selecionadas com base em critérios rigorosos de caráter, Competência. responsabilidade moral, integridade e a aversão à corrupção. Perfeito. E isso nos deixa com uma provocação final. A passagem nos dá essa matriz com 4 qualidades essenciais para qualquer pessoa em posição de autoridade. A questão que fica para nossa reflexão é: o que aconteceria se a gente levasse essa matriz a sério hoje? Se aplicássemos esses mesmos 4 filtros, capacidade, responsabilidade moral, integridade e incorruptibilidade com o mesmo rigor na hora de escolher ou avaliar as lideranças ao nosso redor? Seja no governo, nas empresas. Exato. No governo, nas empresas onde trabalhamos ou até nas pequenas comunidades das quais fazemos parte. O que mudaria se esses 4 pilares não fossem apenas ideais desejáveis, mas pré-requisitos não negociáveis para se exercer o poder?